Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui rapidinho, tá? Comentário, um vídeo recente aqui do canal, né? Onde eu comentei, na verdade, sobre um trechinho de um vídeo, de um sermão aí, onde acho que um pastor, um pregador aí, estava falando sobre que Deus não pode fazer algumas coisas com relação ao coração humano, né? E aí o título do vídeo é Do Meu Coração Só Manda Eu. Tá na thumbnail, mas o título mesmo está escrito Deus não tem poder sobre o coração humano. E aí o Valmir Pereira de Oliveira, obrigado pelo comentário, ele comentou aqui, né, e fez uma pergunta também. Então vamos lá. Ele fala bem assim, Deus é soberano sobre absolutamente tudo, claro. Mas eu tenho uma dúvida, vamos à dúvida, né? Visitei uma igreja presbiteriana, no caso reformada, calvinista, numa determinada cidade. Eram umas 10 pessoas na igreja. Aí o pastor disse que a igreja não iria crescer mais do que aquilo porque os predestinados daquela cidade já haviam acabado. Hã? Como assim? Só que na mesma rua, poucos metros à frente, tinha uma Assembleia de Deus atrapalhando o trânsito de tanta gente. Significa que os assembleanos não eram realmente convertidos e os 10 presbiterianos eram crentes verdadeiros. Os armenianos são do diabo e os calvinistas são de Deus. É apenas uma forma dele de pensar, desse rapaz, no caso. Ele entende que o homem precisa tomar decisão diante de Deus. Só isso. Não, não é só isso. O irmão entendeu errado, tá? Entendeu errado. Quer dizer, eu acho que é irmão, né? Tô chamando aqui porque, se eu não conheço, já comentou alguma coisa aqui no grupo, no grupo não, aqui no vídeo, demonstrando um pouco de incômodo aqui com os meus comentários no canal. Mas tranquilo, você tem liberdade para, né? Mas vamos lá. Ele falou assim, então, vamos por parte, né? Visitei uma igreja presbiteriana, reformada e calvinista, só o fato de colocar isso, presbiteriana, reformada e calvinista, já acaba mostrando, né, que você tem alguma dificuldade com essa comunidade e realmente tem um pensamento muito crítico, né? Mas tudo bem. Eu tenho também, certo? Mas não usando a sua lógica, né? Então, eram umas 10 pessoas na igreja. Aí o pastor disse que a igreja não iria crescer mais do que aquilo porque os predestinados daquela cidade já haviam acabado. Então, assim, essa afirmação, ela é estranha para mim, tá? Porque se a igreja é presbiteriana mesmo e é uma igreja fiel, fiel à Bíblia e fiel nesse sentido, né? Às suas próprias confissões, porque entende ser uma explicação fiel da Escritura, esse tipo de pensamento aí, que o irmão disse aí que, segundo o irmão, o pastor da comunidade falou, isso não corresponde, não é, nem à Bíblia e nem a nenhuma confissão reformada. Olha só, nem os padrões de fé de Westminster, nem a sessão de unidade, nem nenhuma confissão reformada ensina isso. Na verdade, é a primeira vez que eu tô lendo algo a respeito de alguém, de um pastor que disse uma coisa dessas, tá? Não tô dizendo que não tenha, não, tá? Pode até ter mais aí, além disso aí que você falou. Mas é muito estranho isso, né? Isso isenta totalmente a comunidade de sua responsabilidade. Por exemplo, a comunidade que eu pastoreio atualmente é uma pequena congregação, tá? Pequena congregação. Tem até menos gente do que isso aí, certo? Então não é fácil, não. Mas eu nunca aprendi no meu reformado a usar o contexto de difícil acesso ao evangelho para não evangelizar. Esse pensamento que o irmão descreve dizendo que o pastor disse, né? Se ele realmente falou isso, então ele é um pastor fatalista, o que não corresponde à doutrina reformada. A doutrina reformada não é fatalista, certo? Então isso não é a doutrina reformada, certo? Então, assim, o pastor pode ter se exaltado, ou ele pode ser realmente um desses que são chamados de hipercalvinistas, que para mim não são calvinistas, porque para mim não, né? É a história. Calvinismo é o que está registrado nas confissões e acabou. O resto é balela, tá? O resto é balela. Eu digo, o que não concorda com as confissões reformadas não é reformado. Mesmo que a pessoa se chame de calvinista, de reformado que seja, se ela está na contramão das confissões reformadas, essa pessoa não é reformada, porque um reformado de verdade subscreve confissões reformadas.
Esse é o ponto. Existe um compromisso nosso com relação a isso, porque compreendemos que as confissões reformadas expressam, não é, de maneira fiel a palavra de Deus. É isso. Explicam a palavra de Deus. Então, esse pensamento aqui não corresponde, tá? Se você acha que isso... Eu não sei o que, é que você pensa, eu não te conheço. Mas se você entende que isso é comum em igrejas presbiterianas, reformadas, não é. Tá? Não é. Se alguém falou uma coisa dessas, sendo membro de uma igreja reformada ou presbiteriana, é um maluco. Porque isso não corresponde ao que a Escritura ensina. Isso é tão estranho para mim, me causa uma estranheza tão grande que não faz sentido. Eu não estou dizendo que na prática muitos não ajam assim. Eu já conheci um pastor desse jeito, mas ele não era presbiteriano, não. E nem era reformado. Não era das igrejas reformadas no sentido geral, né? Ele era de uma outra comunidade e ele era desse nível aí, né? Ele não evangelizava, não incentivava a evangelizar, porque para ele Deus predestinou tudo. Deus é soberano. Isso para mim é maluquice, gente, na boa. Isso é maluquice. Não existe uma tensão real. Existem acusações arminianas, acusações sinergistas contra o calvinismo, mas não existe uma tensão real entre soberania de Deus absoluta e responsabilidade humana. Uma coisa não se contrapõe à outra. De jeito nenhum. Elas são harmônicas na Escritura. Então nós, reformados, temos uma teologia completa. Nós não precisamos de arminianismo, sinergismo que seja para encontrar coerência e equilíbrio na Bíblia. Isso é palhaçada, né? A fé reformada é uma fé... A doutrina reformada, eu digo, na verdade, é uma doutrina fiel e completa. Então não há tensão nesse sentido. Portanto, essa fala desse líder aí, segundo o que o irmão está dizendo aí, não corresponde, na verdade, à fé reformada. Então, ele fala bem assim, só que na mesma rua, poucos metros à frente, tinha uma Assembleia de Deus atrapalhando o trânsito de tanta gente. Significa que os assembleanos não eram realmente convertidos e os 10 presbiterianos eram crentes verdadeiros? Olha, eu não sei o que o irmão tem na cabeça com relação a algumas coisas, sabe? Porque você me parece uma pessoa muito... Eu não sei qual é a sua experiência, irmão, então não estou te julgando não, tá? Me perdoe se parecer assim, parecer que é isso. Não tem nada a ver com isso, não. Mas é porque a gente já passou muito tempo, né? Então a gente tive que lidar com muita gente frustrada de comunidade, né? Não sei. Acabou tendo acesso a uma comunidade matura, mesmo fazendo parte do meio reformado, ou com algum líder, sei lá, que não tem boa doutrina na mente dele e falou bobagem a respeito da doutrina. Nós podemos errar, certo? Mas existe um norte para seguirmos, né? Então, tem hora que a pessoa pode se deparar com alguém que não liga muito para isso e acaba falando bobagem. Mas, tipo, significa que os assembleanos não eram realmente convertidos e os 10 presbiterianos eram crentes verdadeiros? Nenhuma coisa nem outra, né? Isso não faz sentido, nenhuma coisa nem outra. Ser presbiteriano não significa dizer ser crente de verdade. Ser membro de uma igreja reformada não significa dizer que você, de fato, é um eleito de Deus, um salvo, um regenerado. Não. Fazer parte de um movimento, fazer parte de uma tradição cristã não salva ninguém, não significa muita coisa com relação à salvação em si, no quesito pessoalidade, no quesito pessoal, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nada a ver uma coisa com a outra. Então, nesse sentido, eu não posso, né? Se o irmão está perguntando para ver se eu penso assim, né? Eu não creio que há um reformado que pense desse jeito. Se alguém pensar assim, não é reformado. Por que eu estou dizendo isso? Porque não corresponde às nossas confissões. Nós não estamos julgando, nesse sentido, denominações, instituições cristãs. Quer dizer, nós julgamos ao nível de instituição, dizendo a doutrina é errada, o que ensina ali é uma heresia, certo? Mas os membros daquela instituição, daquela denominação, nós não julgamos. A instituição, sim, a instituição não pode, porque a instituição ela professa oficialmente uma doutrina. E essa doutrina pode estar certa ou errada. Então, sim, tem doutrina errada aí, tem heresia, na verdade, envolvida, mas os membros não. Eu não posso dizer que os membros ou os assembleanos, os membros da Assembleia de Deus, os membros da Igreja Pentecostal, o membro da Igreja Católica Romana, eu não posso dizer que nenhuma dessas pessoas são condenadas apenas por fazerem parte daquela instituição. E poder ter para fazer isso, né? Isso chega a ser ridículo, não faz sentido nenhum. Assim como eu não tenho poder para dizer que membros da igreja reformada são salvos. Eu não sei. Né? Eu preciso confiar, né, com o pé atrás, é claro, naquilo que eu estou vendo.
Então eles estão assumindo a fé publicamente, certo, mas eles podem apenas emular comportamentos, eles podem apenas se adaptar, não é, moralmente a um padrão, a um segmento, mas não serem crentes de verdade. Então, né, essas coisas são totalmente irrelevantes no que diz respeito a dizer quem é salvo ou não. Nós não podemos dizer isso, tá? É claro que é preferível, é vantajoso, é uma bênção se você vai fazer parte de uma comunidade cristã fiel, que pregue o puro evangelho, né? Que seja uma igreja de Cristo de verdade, assim, no sentido de é uma tradição cristã, uma comunidade que realmente tem sã doutrina, não é? Expõe a palavra de Deus. Isso é uma bênção em muitos aspectos, certo? Mas a instituição em si não garante nada. Você ser membro de uma comunidade em si não quer dizer que você é salvo, né? Então, os arminianos são do diabo e os calvinistas são de Deus. Então, você mistura as coisas. Porque, por exemplo, se você quer saber para mim, perguntar para mim o que eu acho de arminianismo, eu vou dizer. Arminianismo para mim é uma coisa diabólica. É heresia pura, né? Heresia pura. Simplesmente isso, tá? Eu não tenho como dizer outra coisa. Mas julgar pessoas que não são reformadas, mais uma vez, é a mesma lógica que eu usei agora com relação à instituição. Dizer que alguém que não é reformado é um réprobo, é um condenado, eu não posso fazer isso. Não posso. Eu não sei o que a pessoa tem no coração dela. Eu não sei se a pessoa tem algum tipo de rejeição por alguma frustração que teve. Não sei. Se foi uma má compreensão, eu não sei. Eu não tenho como julgar esse tipo de coisa, tá? Então esse tipo de julgamento, reformado de verdade, não faz isso não, tá? Então é apenas uma forma dele. Aí, voltando à questão do rapaz do vídeo que falou aquela bobagem. Me perdoe, meu irmão, mas você mistura muita coisa aqui. E o que você mistura, eu não sei, parece uma caricatura estranha que você vê em algum lugar, eu não sei. Mas vamos lá. São perguntas, eu sei, mas as perguntas em si, elas falam muito sobre o que talvez você pense. Eu não sei. Mas fala bem assim, ó. É apenas uma forma dele de pensar, no caso desse rapaz do vídeo, eu acho. Ele entende que o homem precisa tomar a decisão diante de Deus. Então, em momento nenhum no vídeo diz que o ser humano não faz isso, né? Então, nós tomamos decisões o tempo todo, né? O que uma coisa tem a ver com outra? Às vezes o que eu não consigo entender é isso. Por que é que quando se fala de calvinismo, por exemplo, geralmente as pessoas imaginam que nós somos fatalistas ou então que nós estamos negando que o homem é responsável, que o homem escolhe, que o homem tem vontade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nada a ver com a outra. Entendeu a situação? Então é claro que nós tomamos decisões. Nós todos os seres humanos tomam decisões, tá? Conscientes até. Então, eu não sei qual é o problema aqui, não é? Agora, o que o rapaz disse no vídeo não tem nada a ver com o que o irmão acha que ele disse. Porque o ponto do vídeo dele não é o ser humano tomar decisão. Isso não é um problema, nunca foi e nunca será. Tomamos decisões, somos seres morais e responsáveis. Somos responsáveis, certo? Não existe uma contradição entre soberania de Deus e responsabilidade humana. A Escritura nos apresenta isso. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Ponto final. É o que nós, calvinistas, confessamos. Ok? Mas o que o rapaz diz no vídeo não tem a ver com a questão da decisão, simplesmente. Tem a ver com o que Deus não pode fazer com relação ao coração humano. Então, eu não sei se o irmão prestou atenção no vídeo, nas falas, mas as falas dele são muito claras, tá? E bem contundentes. Ele coloca o ser humano a um nível, não é, tão grandioso que Deus precisa respeitar o que o ser humano quer. Ele é obrigado a respeitar o que o ser humano quer, ou, como ele usa muitas vezes a palavra poder, não é? E não poder, Deus não pode. Deus não pode, não é? Digamos assim, guiar o coração. Ele não pode determinar nada nesse dia, ele não pode. Essa é a ênfase do vídeo dele. Ele está exaltando justamente isso, o que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer, porque só você pode fazer e só você tem autoridade sobre o seu coração. Deus não pode. Tá? Isso é heresia. Não é a questão da decisão. A decisão todo mundo toma. Tá? Então a questão não é essa. A questão é dizer que Deus não pode guiar o coração de ninguém. Que Deus, o ser humano, é soberano sobre o seu próprio coração. Isso é heresia. Onde é que a Bíblia ensina isso? Isso é heresia. Desculpa, heresia pura. Isso não é fé. Isso não provém de fé. Um pensamento como esse não tem nada a ver com fé. Talvez seja preciso o irmão, não sei, refletir um pouco mais sobre o que é fé. Recomendo profundamente estudar as confissões reformadas, porque você vai encontrar nos catecismos reformados
explicações sobre o que é a fé, a natureza da fé. Porque eu acho que no meio cristão de hoje as pessoas não têm noção do que é fé, tá? Não tem noção do que é fé. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não. O raciocínio sobre fé não corresponde ao que a Escritura ensina, não é? Mas corresponde muito mais a um senso comum e não ao que a Bíblia ensina. Então, um pensamento como esse não provém de fé, tá? Porque a fé ela está intrinsecamente ligada à Escritura. Logo, se aquilo que eu chamo de fé, eu creio assim, isso não vem direto da Escritura, isso não é fé. Não é fé. É mera filosofia humana, é achismo humano. Não tem nada a ver com fé. E pessoas que pensam assim não são crentes de verdade. Naquele ponto, estão revelando uma incredulidade. Porque você está colocando uma ênfase no que o ser humano pode fazer e no poder. Basicamente, Deus criou um ser que ele não pode controlar, que ele não pode guiar de fato. Ele guia circunstâncias, não o coração das pessoas. Porque ele não pode. Então essa é a ênfase. Tá? E o que não é novidade não, certo? Não é novidade não. Se você vai estudar um pouquinho sobre o grande debate sinergista, desde Pelágio até aqui, você vai notar que sinergistas pensam assim. Esse é o entendimento, né? E esse, infelizmente, é o fruto do senso comum e não da Escritura. As pessoas realmente imaginam que Deus ele realmente não pode fazer certas coisas, ok? No que diz respeito ao coração humano. A controlar, a guiar, a determinar. Não, Deus pode fazer o que ele quiser fazer. O que compete à sua própria natureza fazer, ele pode fazer. Né? Então, é por isso que eu digo e repito, é uma heresia. Né? Espero que não tenha entendido, tá? Tentei ser claro aqui. Se entendeu, né? Deixa aí no comentário que entendeu, beleza? Se não, pode perguntar de novo. Quando tiver tempo, eu respondo mais uma vez, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário aí. Pertinente. Espero que o irmão tenha entendido e não sei se fez ainda, mas se não fez, recomendo que o irmão dê uma passadinha, mas essa é uma recomendação que eu faço para todo mundo, tá? Que é dar uma olhadinha lá na aba de playlists e você vai encontrar playlists de aulas nas confissões. Tem um verdadeiro curso de doutrina reformada aqui no canal. Então aproveita, porque é muito bom, viu? Vale a pena para começar a entender a partir de uma estrutura reformada de verdade e às vezes não cair, não é? Nesse conto da sereia, nessa fábrica de caricaturas que existe no nosso país, né? No nosso contexto aqui ocidental, que é um monte de distorções sobre o calvinismo. E gente que é até membro, né? Eu reconheço que tem líderes aí de igrejas presbiterianas ou então reformadas mesmo, gente de igreja de tradição reformada, que não tem nenhum compromisso com as confissões reformadas, e muito menos com a Bíblia. Então acabam falando muita lorota mesmo em relação à doutrina, eu digo. Tá? A doutrina. Então é bom ir para aquilo que é mais raiz, né? Vamos às fontes, o que é mais importante, tá bom? Então, muito obrigado. É isso aí, pessoal.